Pode começar. Semana a gente está vendo as características, né, da Escritura. E nós já vimos as características de inerância, né? Já vimos sobre infalibilidade, sobre necessidade, e nós estamos vendo sobre suficiência, certo? Nós iniciamos semana passada falando de suficiência. Eu tinha pensado em não colocar todos os dados. A gente viu essa definição aqui, né? Suficiência, que dizer que as escrituras são suficientes significa que só na Bíblia estão todas as palavras de Deus que precisamos para salvação, confiar em Deus de maneira perfeita e para obedecer a Deus perfeitamente. E aí a gente foi destrinchando cada um, né? Suficiente para a salvação, a gente viu também suficiente para confiança, o que é que isso significa, né? Nós vimos suficiência para obediência, para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se agrada, a época cristã, né? E nós também vimos que a Bíblia é suficiente para conhecer a vontade de Deus. Nós vimos que ela foi suficiente em cada estágio da redenção, certamente em toda a história da redenção. E agora, depois que a gente iniciou as aplicações práticas da suficiência, né? A gente viu que a gente pode ensinar teologia e ética, que a gente não deve acrescentar outros escritos à palavra ou equipará-los com ela, que também nós não devemos equiparar a autoridade de nenhuma revelação atual de Deus à autoridade da palavra. Nós temos essas três aplicações práticas da doutrina da suficiência, certo? Lembrem-se principalmente dessa segunda aqui, essa é essencial porque a gente vai ver em seguida, tá? Nós estamos nos aproximando do final do estudo da doutrina da revelação, segundo a teologia sistemática, tá? E aí, hoje, o que é que a gente vai ver? A gente vai terminar essas aplicações, faltam mais 3, certo? E a gente vai também começar o último tópico, a última sessão do estudo da doutrina da revelação, que é a canonicidade. Aí quando a gente chegar lá, a gente vai saber o que é que isso significa, certo? Mas pensando nas aplicações práticas da suficiência. A quarta aplicação diz respeito que nós não devemos considerar pecado o que não é proibido nas Escrituras. E aí, o que é que vocês acham? Nós vimos a definição que suficiente, dizer que ela é suficiente, diz que ela é suficiente para a gente obedecer a Deus perfeitamente. Então a gente já viu que se tem algo que Deus quer que nós façamos, se tem algo que Deus exige de nós precisamos ir aonde? Na Escritura, para saber isso. Nós vimos isso. Só que esse é o lado assim, positivo, né? Esse é o afirmativo. Então, para fazer aquilo que Deus se agrada, nós devemos ir à Escritura. Qual o outro lado dessa verdade? Para saber aquilo que Deus não se agrada, nós devemos ir à Escritura também, né? Ou seja, aquilo que Deus estabelece como algo que nós devemos fazer está na Escritura. E aquilo também que Deus estabelece como algo que nós não devemos fazer também está na Escritura. Amém? Só que nem tudo é tão assim preto no branco, né? Em que sentido? Nem tudo está diretamente explícito. Por exemplo, eu gosto sempre desse exemplo. Julgo desigual. É algo que está explícito na palavra ou não? É um pecado que está claramente lá. Deus não aprova o julgo desigual. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, aqui não é só no namoro, não, serve para aquilo tudo na vida. Associação de negócios, tudo isso.
Mas eu vou perguntar uma coisa a vocês que não está tão claro assim, que a gente precisa discutir. Minha intenção não é mexer no vespeiro, mas eu sei que infelizmente isso pode acontecer. Mas vamos lá. Tem na Bíblia algum mandamento claro, palavras diretas, como é do jugo desigual, contra tatuagem? Tatuagem. E aí? Não. Não tem. E aí você vai ver. Aí por causa disso, o que é que muitas pessoas pensam? Se a Bíblia não diz nada contra isso, então, baseado na doutrina da suficiência, não deve considerar isso pecado. Porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Não tão rápido, porque um ponto que a gente precisa entender, quando a gente fala sobre suficiência da Escritura, eu não me recordo se eu mencionei semana passada. Não me recordo, mas está aqui nas minhas anotações. Que eu deveria ter mencionado. Se eu não mencionei, eu deveria, se eu mencionei, então eu vou repetir. Que tudo que nós precisamos para agradar a Deus está nas Escrituras, de forma explícita ou de forma implícita. E aí a gente agora vai pensar como é que é esse implícito. Nem todas as ações, né? A Bíblia, o objetivo da Bíblia não é, como a gente viu nos agrupes, está vendo. O objetivo da Bíblia não é dar uma lista de faça e não faça. Deus não, a Bíblia não é um compilado de faça e não faça, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, não. E para muitas questões, nós vamos precisar recorrer a princípios da Bíblia. Nem tudo vai ter um mandamento escrevendo, como por exemplo, a questão do jugo desigual. Nem tudo vai ter isso. A questão da tatuagem de lá. Não deveis pintar o corpo. Isso não tem. Certo? Não tem assim, essas palavras. Mas vamos pensar nos princípios. O pastor Abel também gosta de pensar em princípios. Princípios da palavra. Aí vamos pensar, né? Digamos que eu estou aqui, né? Aí eu sou corintiano, roxo. Aí eu, rapaz, condição, não gosto mais do Corinthians. Vou tatuar o símbolo do Corinthians. Aí, vamos pensar nos motivos por trás dessa decisão, certo? Eu estou fazendo isso porque eu gosto muito do Corinthians, certo? Corinthians é chama-se demais, né? Eu sou torço que pode estar na maior fase ruim. Aí estou lá assistindo, eu me iludo, é dessa jeito. Não tem condição. Então, eu preciso ter cuidado então com o princípio. Será que essa coisa que eu estou amando e gostando tanto a ponto de colocá-la na minha gravata, no meu corpo, será que essa coisa não está se tornando um ídolo para mim? Idolatria é pecado, isso é na Bíblia. Então, primeiro ponto, princípio, idolatria. Não, mas não é por causa disso, é simplesmente por uma questão de gosto. Tá. Mas como assim o gosto? Não, porque eu estava num dia no Pinterest, meu irmão viu uma coisa massa demais, ficava maçando por essa outra coisa. Deixa eu engaviar, não sentia assim. Já fiel. Aí vi no Pinterest, eita, tá. Aí eu fui ver no Pinterest, tá. A pessoa do Pinterest, ela era crente? Não, acho que não. Então eu estou seguindo uma prática, sendo influenciado, em outras palavras, pelo mundo. E nós aprendemos semana passada, Paulo falou no Romanos 12, o pastor Abel pregou que não devemos nos afeiçoar, tomar a
tomar a forma do mundo. Segundo princípio. Não, mas eu nem idólatra, eu simplesmente gosto. E eu também nem vi no Pinterest, foi só uma vontade. Aí tem o terceiro princípio. Só uma vontade, mas minha mãe é contra. Meu pai disse: se eu chegar em casa com um negócio desse, ele tira na faca, deixa eu sem pé. O seu pai disse que você não pode fazer isso, não. Sua mãe também disse que não. Desobediência aos pais é pecado. Está na Bíblia. Terceiro princípio. Ou seja, a gente já vê três: idolatria, tomar a forma do mundo e desobediência aos pais. Não, mas digamos que esses pais não são crentes, não tem nada, não pode fazer, não tem problema não. Tá. Só que aí tem João, ele fica assim e tal, ele fica olhando assim, aí me tem como exemplo. Aí eu vou lá e faço. Isso pode escandalizar muito, fazendo tropeçar. Isso pode inclusive fazê-lo ir contra a própria vontade dele, e também fazer o monte. E agir contra a consciência é pecado. Segunda palavra. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo com que o meu irmão venha. Isso é pecado? De acordo com a Bíblia? Porque o objetivo que eu trouxe esse exemplo foi por quê? Não foi para falar sobre tatuagem. Chega um momento da gente para falar disso. Mas por que eu trouxe isso? Porque o que essa aplicação aqui mostra não é que não é só porque não está explicitamente escancarado assim na palavra, não está lá com letras garrafais, não podem fazer isso, que necessariamente aquilo não é pecado. Porque nós também temos que analisar o que a palavra nos ordena em princípios, em forma implícita. Então, nessa análise rápida que a gente fez, a gente já viu 4 princípios que simplesmente eles podem minar essa questão. Ou seja, o que é que nós queremos falar sobre isso aqui? Nós precisamos analisar a palavra, ler a palavra, estudar, como nós falamos agora, meditar nela, mastigar e muito. Meditar nela, mastigar e muito. Para a gente entender não apenas os mandamentos externos, para a gente entender não apenas aquilo que Deus se agrada, que Deus não se agrada, por exemplo, claramente. Mas também o que Deus quer que nós sejamos na forma de princípio. Porque vão ter situações que não vão estar na Bíblia, que por não serem questões da época, por não serem objetivo ou uma realidade dos autores a escreverem seus livros, vão ter questões que não vão estar. Só que a Bíblia é suficiente para toda a nossa vida. Então, se a Bíblia é suficiente para toda a minha vida, e a situação que eu estou passando, que eu estou precisando lidar, não está assim claramente na palavra, eu preciso fazer o quê? E recorrer a outras fontes? Não. Eu preciso analisar mais profundamente a palavra, porque ela vai me mostrar aquilo que Deus quer que eu faça em todas as situações. Mas não está na Bíblia. Não existe várias. Mas vamos pensar nas motivações, as consequências, o contexto. Vai ter princípios sobre isso na palavra. Vai ter. Certo? Então, o que essa quarta aplicação prática diz é o seguinte: não devemos considerar pecado o que não é proibido nas Escrituras. Amém. Mas que não é proibido nem de forma explícita, nem de forma implícita. Certo? Se no percurso da minha tomada de decisão eu ferir algum mandamento que está nas Escrituras, aquilo é pecado. Aquilo é pecado. Então nós precisamos ver
estudar, analisar profundamente. Mas vamos começar a pensar então um exemplo de algo que não é pecado, que não é proibido na Escritura e que de fato não é pecado, nem de forma explícita, nem de forma implícita. Por exemplo, eu vejo aqui muitas moças de calça. Por muito tempo, isso foi considerado pecado na história. Por muito tempo. Mas eu posso dizer que ele está pegando porque ela está com essa calça assim. Por quê? Isso não está, né? Agora, se a vestimenta é imprópria, a Bíblia vai dizer isso, né? E as mulheres devem vestir de forma apropriada. Aí está no pecado. Percebe uma questão que não é tipo essa quarta aplicação, a gente não pode ir direto do preto e do branco, porque senão a gente vai estar criando uma série de usos e costumes que vão colocar um fardo sobre as pessoas que o próprio Jesus não colocou, nem os apóstolos, nem os profetas. O próprio Deus não exige. Ô Lucas, mas está explícito diretamente ou indiretamente o homem vindo de bermuda? Não. Mas por que é pecado? É pecado. Mas por que a gente teve aquela conversa que todo mundo escreveu? Como que ele fala assim? Bermuda, tá ligado? Sim, Mas porque, por exemplo, na diversão de entrada diz, não veio de bermuda, não é isso? Não, foi naquele tempo, tá ligado? O cara vinha pro culto, velho. Aí isso aí já é uma ordem do outro princípio. Já é outra coisa. Obedecer às autoridades ali. Sim, cai nessa Só que, pegada. tipo, eu não posso chegar e dizer, Tiago, se você usar um short na igreja, você está em pecado. Eu não posso dizer isso. Eu também não posso chegar, por exemplo, digamos que lá em casa eu não assisto a Globo. Aí eu posso chegar, por exemplo, no culto e dizer, a partir de hoje, aqui na igreja, nem o meio vai poder assistir a Globo. Eu posso fazer isso? Não. Como é que faz chibrar isso? Autoridade. Você tem autoridade, mas você não pode ir além daquilo que a Escritura diz. A questão da bermuda aí é uma questão também de respeito pela instituição. Por exemplo, você vai ver isso em tribunais. Pode ir para um julgamento de bermuda. Simplesmente não pode. Aí entra a questão. E isso também é perigoso porque já existiu aqui na nossa igreja um contexto em que, por causa do uso de bermudas, muitos homens estavam vindo com aqueles, sabe o short de Pelé que Pelé jogava bola? Que era aqui, era quase uma santa atração, estava acontecendo isso. Então, às vezes, por causa do contexto, de tipo, as pessoas se aproveitam, aí dizem, não, pode ir de bermuda, aí tipo, se aproveitam do recurso. Isso é indecência da parte dos homens. Porque nós precisamos entender também que indecência e investimento não é só uma questão feminina, não. Hoje em dia, muitos homens estão pecando nisso. Muitos homens estão pecando nisso. É uma adoração aqui. Misericórdia. Então, às vezes, por causa disso, a igreja chega e diz: ó, não pode vir. E aí isso vai. Se bem que no passado do tempo, eu vejo que até na própria nossa igreja, essa questão de flexibilização. E pode ser também que seja necessário hoje em dia, muitas vezes, até para o pastor chegar a dizer para a menina, não deve deixar para a igreja, porque misericórdia. Às vezes a gente vê cada coisa que, meu Deus. Então, às vezes o que é que acontece? Não é tipo chegar e dizer, Tiago, você está em pé, Vinícius veio de chão, está pecando, Vinícius. Desobedecer a Vamos lá, Vinícius, agora. A gente precisa fazer duas coisas. Sai da sala, sai da sala. Nessa situação a gente precisa pensar o quê? Primeiro, o fato de eu estar vindo de short, meu short está muito curto para vir para a igreja. Primeiro você precisa pensar isso. Segundo, por quê? Quais são os motivos que essa ordem está por trás? Porque a gente também precisa entender isso, gente. O pastor ele não é tipo assim, uma pessoa inacessível, não. Você pode chegar no WhatsApp do pastor, eu queria falar depois com o senhor, bater ela na porta do gabinete e entrar. Não, pastor, porque o senhor disse isso, aí eu não entendi muito bem.
está acontecendo. As pessoas estão. Aí tipo, chega num nível que ele diz, é melhor a gente dizer que não pode, porque se deixar que pode, aí com o passar do tempo depois já foi desvalorizando. Às vezes é isso, só que a gente não sabe. Aí pode no gabinete, porque assim, a gente não vê essa questão muito na palavra e tal, eu fiquei com dúvida. Não fique tipo, meu Deus do céu, deu medo de falar com o pastor para tirar uma dúvida. Não. Ontem eu fui falar com ele, pastor, isso aqui, porque aconteceu assim. Aí ele explicou, se está ali perto do banco, você está, não, eu não posso não, mas vai mexer aqui não. Aí pergunta, por que foi isso? Porque às vezes também o que acontece? A gente precisa também estar em mente, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Grandes homens de Deus são grandes homens de Deus, mas são homens. Eles pegam. Só teve um homem que não pegou. Jesus Cristo. O pastor amigo, Spurgeon, John Piper, Sproul, E. Carlos, Augusto de Caldera, Teológicos, Agostinho, quem mais? E daí? Todos eles pecaram. Eles podem errar. Pode ser que ele tenha tomado essa decisão num equívoco. Só que quando ninguém chega e pergunta para ele, e assim, não, estava para argumentar, ele também, né? Pode acontecer. Então, tem essas questões, a gente precisa estar analisando todo esse contexto. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Mas então, a palavra é suficiente, certo? Então, precisamos analisar a palavra. Quinta aplicação. Não se deve exigir coisa alguma de nós que não esteja nas Escrituras. Essas duas são bem semelhantes, né? Por um lado, não devemos dizer que algo é pecado se esse não é proibido nas Escrituras. Por outro lado, não se deve dizer que deve fazer uma coisa que não esteja nas Escrituras, certo? Isso aqui também nos lembra o seguinte: nós não devemos ficar pedindo orientação fora da palavra, embora seja útil em muitos momentos. Aconselhamento é uma coisa muito boa. Tem uma pessoa mais experiente que chega e diz: pai, isso aqui está certo, você quer isso? Olha, não vá por aqui não, faça desse forma. Isso é muito útil. Mas isso jamais pode substituir a palavra. Jamais. É na palavra que a gente encontra aquilo que Deus quer de nós. Muito cuidado com as supostas revelações. Teve uma vida da igreja, ele já contou isso no testemunho, de que ele estava passando por um problema no casamento e foi para um culto. E lá uma mulher que se denomina profetiza disse para ele que Deus estava mandando ele acabar o casamento dele. Isso é certo, é bom para a palavra? Não. Mas muito, e quando eu digo muitas, eu não estou sendo, tipo, isso não é uma superlativa, não. Acho que não é um superlativo, não. É muita gente mesmo que, baseada nessas supostas revelações, acabam caindo em pecado. Porque não recorrem à Escritura. Não recorrem à Escritura. Então, não se deve exigir coisa alguma de nós que não esteja nas Escrituras. E sexta e última aplicação: devemos enfatizar o que as Escrituras enfatizam e nos contentar que aquilo que Deus revelou. Eita! Esse ponto aqui é bom, viu? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vai, como eu disse, a gente não vai encontrar resposta para tudo na palavra. Tudo que é essencial, a gente vai encontrar a resposta. Mas nem tudo é essencial. E aí eu queria pedir para Emily abrir Deuteronômio 29 e 29. Milena, Números 21, 14. Davi. Mel que é teu irmão, né? Davi, 1 Reis 4, do 32 ao 34. Daniel, 1 Crônicas 29, 29. Gabriel, João 20, 30 e 31. Alisson, 1 Coríntios 5, 9. Pode ler, Deuteronômio 29, 29.
Primeira vez 4. 32 a 34. Pode ter 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Que texto bonito, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Só que as reveladas a gente deve. Tudo isso aqui está revelado. Então isso aqui pertence a nós para a gente entender. Só que muitas coisas não pertencem. E o que a gente deve fazer é nos contentar com aquilo que Deus revelou. O que Ele revelou foi suficiente. Se tem algo que está extra, foi porque não nos coube o mistério de Deus. Números 21, 14. Por isso que se diz o livro das guerras do Senhor, Baeque, Esufá e os vales Arão. É por isso. 21, 14. Será que eu anotei a referência errada? Ó. Me lê, por favor. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Baeque, Esufá e os vales Arão. Eu agora não estou entendendo essa referência. Eu não sei, eu acho que ela está errada. Eu acho. Me perdoe. Davi, 1 Reis 4, do 32 ao 34. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 funções. Podia falar com os inimigos sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno ísopo que cresce nas vidas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Desde todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Lembrei agora. Quando Davi leu a primeira vez, eu lembrei porque eu tinha esse livro. Porque tanto o livro das guerras, que ele mencionou em números 21, como o que Davi falando dos inúmeros provérbios e escritos de Salomão, a gente não tem eles hoje, né? Ou seja, mas por que a gente não tem eles hoje? Não, porque não aprova a Deus, a gente vai ver isso daqui a pouco. Não aprova a Deus colocar aqui na sua revelação, certo? Então, tem muitas outras coisas que a gente desconhece. Por exemplo, Daniel, lê primeiro Crônicas 29, 29. Os atos militarmente, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, nas crônicas de Natan, profeta, e nas crônicas de Adel, de Deus. A gente vai voltar a esse texto depois, mais na frente, mas o ponto é, nenhum desses livros a gente tem. Será que Davi não fez muitas outras coisas que a gente não sabe? Porém, o que Deus quis que nós soubéssemos está aqui, preservado para nós. E esse é um ponto que a gente precisa se atentar assim. Não pode fugir dele. Logo no início, quando a gente foi começar a estudar teologia sistemática, a gente falou: teologia sistemática não é estudar matemática, não é estudar português. Estudar teologia, estudar a palavra de Deus, requer fé. Porque a gente viu isso. Nós podemos mostrar a criação, ela evidencia a existência de Deus, mas para crer verdadeiramente tudo que está escrito aqui, em toda a teologia cristã, em tudo, no ensino da palavra, nós precisamos ter fé. Esse é o ponto. Mas eu não consigo compreender isso, não sei o que, não sei o que. Nós precisamos lembrar do que Paulo escreve: submeter o nosso pensamento a Cristo. Isso dá descanso para a nossa alma, porque ele diz: meu Deus do céu, por que o Senhor colocou isso aqui? Eu vou pular o texto de João agora, mas depois a gente vai ler. Aí eu vou pedir para a Alça ler 1 Coríntios 5, 9. O que foi que ficou 1 Coríntios? 1 Coríntios 5, 9. Já em carta eu vos escrevi que não nos associareis, Não se associe com os impuros, né? associações. Essa conjugação do verbo aí é boa.
Paulo diz, já escrevi. E hoje é de conhecimento, de consenso entre os estudiosos que Paulo escreveu 4 cartas, pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. Só que a gente só tem 2. E o que a gente chama de primeira e segunda, na verdade, provavelmente é a segunda e a quarta, ou a segunda e a terceira. Tem uma dúvida aí, debate sobre isso. Ou seja, o que é que ele escreveu nessa outra? Ele diz aí uma breve descrição que eles não devem se associar com os impuros. Mas o que é que isso significa? Não sabemos. Nós precisamos. Porque descanse, creia. Aquilo que Deus revelou é suficiente. Creia nisso. É fé. Gabriel, João 20, 30 e 31. Na verdade, desde Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Precisa de mais algum comentário? Não tinha livro no mundo que fosse suficiente para dizer tudo o que Jesus fez e ensinou. Mas o que está aqui é o que é suficiente para que vocês creiam que Ele é Filho de Deus. Então, a Bíblia não vai conter e mostrar todas as práticas, cerimônias, regras e regulamentações que a organização da igreja precisa. É por isso que tem igreja que tem bispo, por isso que tem igreja cristã genuína mesmo, que tem bispo, tem igreja, tem pastor, tem igreja, tem presbitério, são os governos da igreja, certo? É por isso que tem igreja que tem violão e bateria, tem igreja que não tem, só tem violão e piano. Porque ela não contém todas essas práticas, essas cerimônias, essas regras que a organização precisa, mas ela contém completamente, lembre-se dessa palavra, completamente, os artigos de fé que a igreja precisa para a salvação. Mas porque eu fui na igreja lá tipo, o nosso pastor explicou isso na última assembleia. O nosso regime de governo é diferente, por exemplo, do regime da presbiteriana, do regime da batista, da congregacional. Ele é misturado. Mas por quê? Porque Deus não disse, ele não deixou isso claro. Não, tem que ser assim, Não deixou, a gente não sabe essas coisas. Mas tudo que é necessário para a nossa salvação, os artigos de fé que nós precisamos, estão completamente na Escritura. Certo? Estão completamente na Escritura. E aí, para encerrar essa parte de suficiência, eu trouxe essa frase de um rapaz, um homem, Agostinho. Não é Agostinho Carrara, não, que está cantando misericórdia. Certo? Agostinho de Hipona, os pais da igreja. Ele disse: seja o que você tenha ouvido na palavra, saiba que é bom para você. Seja o que for que esteja fora dela, rejeite. Não somente isso. Seja o que for, como por exemplo a pregação do pastor no domingo, ele expôs o texto. A Bíblia diz aquilo que ele leu, diz. Certo? A explicação e a explanação que ele fez está certo? Tá. Então acabou-se. Saiba o que é bom para você. Agora, o que for que esteja fora dela, o que seja, possa ser, meu amigo, não sei. A pessoa que você mais estima, diga algo que esteja fora da Bíblia, rejeite. Simplesmente isso. Alguém tem alguma dúvida nessa parte da suficiência? Olha, vocês perguntam. Em nome de Jesus. Eu fiquei pensando a respeito dos livros que a gente citou, das Crônicas de Gael, o livro do Gabriel, tipo, errado você querer chamar a curiosidade. Eu diria que não. Esses livros, eles, assim, do ponto de vista histórico, eles nos ajudam a entender muitas coisas. Vou dizer uma coisa que eu já fiz uma vez. Teve uma vez que eu estava dando aula do profeta Ageu na escola do domingo passado. E aí, Ageu ele fica ali no contexto quando o povo retorna do exílio da Babilônia. E aí tem uma passagem em Ageu
que Deus diz assim: acaso é tempo de vocês ficarem morando em casas luxuosas enquanto o meu templo está às ruínas? Por causa disso, Deus então, como julgamento, enviou o gafanhoto. E eu fiquei perguntando, como é que tipo, o povo estava nessa situação super difícil economicamente? Deus disse que tinha enviado o gafanhoto, a seca, para tipo, a agricultura complicou totalmente. Como é que mesmo assim eles estavam construindo casas luxuosas? E aí um dos comentaristas que eu estava usando na época, ele comenta de que tinha tido uma mudança na forma do pagamento de impostos, de tributos no governo da Pérsia. E aí beleza, eu fui pensar sobre isso, e aí eu achei um artigo, o autor do artigo, ele justamente cita algum livro lá da época da história da Pérsia, e ele mostrando lá que, tipo, né, dentro do período em que o povo de Israel retornou e o período que Ageu escreve, tinha tido uma mudança na forma de impostos, e aí o tributo tinha aumentado, tipo, consideravelmente sobre aquilo que era produzido nas províncias do Império Persa. Aí isso ajuda a entender. Por isso que tipo, antes eles conseguiam construir casas luxuosas, porque o imposto estava baixo, então eles tinham uma colheita boa, conseguia construir, porque o imposto estava baixo, aí o imposto subiu. E aí a colheita, mesmo agora sendo pouca, porque Deus já estava mandando os gafanhotos, eles ainda tinham casas luxuosas, porque era do passado. Só que agora eles estavam passando necessidade, porque o imposto estava lá em cima. Aí isso me ajudou a entender. Então, esses livros, eles têm esse cunho histórico. Tipo, eles nos ajudam a entender, tipo, muitas vezes o contexto da região. Claro que a gente precisa sempre ponderar, de fato é verdade, tal, e aí é bom a gente cruzar as informações, fazer essa pesquisa mais detalhada. Mas eles têm esse cunho histórico. O principal problema deles é que muitos querem colocar eles em pé de igualdade com a palavra e dizer, não, a gente tem que adicionar, se a gente encontrar um manuscrito e tal, a gente tem que adicionar esse livro das guerras na palavra, porque ele também foi inspirado. Percebe o salto? Não, mas ele é mencionado aqui e ele é importante para a história do povo, para explicar a história do povo. Então, automaticamente está na palavra. Esse é o salto, esse é o problema deles. É o salto que eles dão entre um texto que ajuda a entender o contexto histórico e que ele está na palavra. É aí que a gente não concorda. Mas assim, Lucas, não vejo problema. A gente precisa sempre estar cuidadosos com aquilo que a gente lê nesses textos, nesses livros, e tipo, sempre cruzar informações, porque às vezes algum está adequado, tá? Mas assim, eu não vejo falando não, ajuda a compreender muitas coisas do contexto histórico. E aí, essa pergunta, passo sempre conforme as suas perguntas. Muito bem. Sim, isso aí, bom, eu esqueci de dizer hoje que eu tinha apresentado. Meu Deus do céu. Semana retrasada foi eu, semana passada foi Tássio, hoje vai ser Asa. Perdão, esqueci a palavra. Mas por que essa pergunta do Tássio é pertinente? Porque ela lança a gente para o próximo tema que a gente vai estudar, o último da doutrina da revelação. E aí eu falo o último e você já é consciente, né? O trabalho está chegando. Nem mandou. É porque se a gente estudasse antes, assim, foi uma decisão que a gente teve. Isso só no bom sentido. A gente viu que na de Gruden, ela é antes, é o primeiro tema praticamente o segundo tema da doutrina dele. Só que na de Spru deixa para deixar ela no final. E aí a gente analisou o seguinte: é muito mais interessante a gente analisar e discutir tudo que a gente vai discutir a partir de agora. Uma vez que a gente já tem todo esse arcabouço, essa base do que é a Escritura, como Deus se revelou, as formas que Ele falou ao longo de toda a história, as características da Escritura, tudo isso, antes de estudar o campo.
Porque quando a gente vai estudar aqui a questão do cano, a gente vai meio que tipo, o Indrude, que é a teologia básica que a gente está seguindo, ele vai também usar alguns argumentos que ele vai desenvolver só na frente. Porque tipo, ele diz, não, porque a escritura, por exemplo, a gente vai ver as características da canonicidade, ou as bases, né? E aí, dentre as bases, a gente vai ver a questão de ser profeta, de ser inspirado. Como é que a gente vai falar de inspirado, da autoridade do livro, se a gente não detalhou e já estudou a questão de inspiração e autoridade? Então, por isso que a gente deixou para o final. Porque quando a gente está estudando a palavra, a gente percebeu até agora, né? A gente foi estudando características, mas surge uma pergunta. A pergunta que fica é: certo, mas o que é a palavra? Em outras palavras, perdão, eu me expressei errado. O que é a escritura? Por quê? Aí por isso que eu disse que a pergunta do Tasso foi muito boa. Porque a gente tem 66 livros aqui e a gente não tem o livro das guerras, o livro das crônicas de Ido, que eu acho que Daniel leu. Por que a gente não tem todos os provérbios de Salomão? Por que eles não estão aqui e esses estão? Tudo isso é o objeto de estudo da canonicidade. Canonicidade, certo? E aí a gente vai entender mais ou menos o que significa isso. O termo Bíblia, a palavra Bíblia, ela tem sua origem no grego. Significa biblos, certo? No grego. Esse termo Bíblia vem do grego biblos. E biblos significa livro. Certo? Livro. Só que a Bíblia não, ela é um livro, só que ela é na verdade um conjunto de livros. Né? Então, a Bíblia é um conjunto de livros, como eu já disse, 66. Né? 39 no Antigo Testamento, Antiga Aliança, 27 no Novo Testamento, Nova Aliança. E aí, como eu disse, a pergunta que para é: como é que a gente vai então saber que os livros certos estão aqui? Como é que a gente vai, dizer, porque eu já escutei isso, perdi até a semana na universidade. Não, mas passou muito tempo, a Bíblia foi escrita muitas vezes, tipo assim, desde o início até o final dela é muito tempo. Como é que isso aí? Poxa, por que a Igreja Católica tem mais livro do que a Evangélica? Fica essa questão. Como saber que os livros certos estão aqui? Esse é o objetivo da canonicidade, certo? Canonicidade. E aí, como é que a gente vai estudar essa questão de canonicidade? A gente vai iniciar com a definição e com as bases da canonicidade. Aí depois disso a gente vai passar para a canonicidade do Antigo Testamento. E aí é um tema muito debate, é um tema mais debate, né? A canonicidade do Antigo. E aí quando a gente estiver estudando a canonicidade do Antigo Testamento, a gente vai passar o seguinte: a gente vai estudar essa canonicidade do ponto de vista, vou usar aspas, certo? Escriturístico. Como assim? A gente vai ver a canonicidade na palavra. Aí depois a gente vai para a parte histórica. E aí depois a gente termina de novo na palavra, certo? Por quê? Quando a gente fala de canonicidade, a gente não tem como fugir da questão histórica. Não tem como. E tipo, como é que a gente fala de história? Do passar do tempo. A gente poderia estudar, por exemplo, isso aqui, vindo desde Moisés, passando pela época dos juízes e reis, dos profetas, período intertestamentário, aí Jesus e os apóstolos, depois os pais da igreja, depois a período pré-reforma, reforma e pós-reforma. Tudo na nossa história. E aí eu vou trazer, tal ano foi isso, tal ano foi aquilo, tal ano foi aquilo. Só que essa abordagem ainda não é muito prática, didática. E pode às vezes se tornar também entediante. E a gente vai estudar nessa abordagem.
ver definição e bases. Aí depois a gente vai ver a questão de Antigo e Novo. Aí no estudo do Antigo a gente vai ver a base escriturística, né, na palavra, a base histórica e depois fecha tudo, voltando novamente para a palavra. E o Novo Testamento vai seguir uma linha semelhante, certo? É que o Novo Testamento vocês vão ver que ele tem os seus debates, mas o ponto que pega mesmo assim, pega para capar, como a gente diz aqui, é no Antigo Testamento. Amém? Então vamos lá, né? Canonicidade. Essa palavra canonicidade vem de cano. Não é cano não, de Germano cano. Nem cano de tigre. População de cano, cano. Vem do grego cano aqui, né? Criatividade, né? Que significa cana ou uma vara de medir. É isso aqui, ó. Vocês vão lembrar quando a gente estava estudando Apocalipse aqui, Mateus, tinha uma passagem lá que dizia que tipo, o anjo viu, né? Fazendo essa profecia para Zacarias, que ele pegou uma vara de medir, um caniço, em algumas traduções tem caniço, e saiu por medir a cidade santa, né? Saiu por medir o povo de Deus. Justamente porque a ideia de cano, vem de cana, era essa vara aqui, sabe? Que antigamente era usada para medir. Antigamente o povo não tinha treina, né? Não tinha régua. Aí eles faziam o quê? Eles tinham essa medição, essa medida básica, padrão, sabe? E aí diziam, menino, daqui para pouco tem 10 canos, tem 10 varas. Ele sabia mais ou menos a medida da vara, era côvado, alguma coisa desse tipo. E aí eles usavam para medir. Só que o sentido disso aqui é. Qual é o sentido, né? O sentido aqui é de norma, certo? O sentido desse cano é o sentido de norma, certo? É uma vara de medir, uma norma, um padrão. Eu lembro que uma das cadeiras mais chaves que eu paguei quando eu estava estudando no IF era metrologia, Jesus Cristo, que era o ensino das metragens. Como é que foi que descobriram o metro? O que é que um metro significa? O que é que um segundo é? Porque um minuto tem 60 segundos. Enfim, era chato. Mas a questão é que isso tem uma norma. Isso tem uma norma, sabe por quê? Isso tem uma norma. E o cano é isso, né? Ele tem essa ideia de norma, essa vara de medir. Então, quando a gente fala de cano das Escrituras, a gente está falando disso aqui, dos 66 livros, certo? Mas a gente está também querendo falar o seguinte: estes 66 livros, estas Escrituras, são a norma para o cristão. Ela é a medida. Lembra? Suficiência. Ela é a medida. Ela é a norma. Cânon bíblico, a Bíblia é a norma. Certo? E a gente precisa, antes de passar para o próximo slide, eu preciso fazer só mais um comentário. O uso desse termo, cânon, ele foi assim, que a maioria dos estudiosos dizem que ele foi usado primeiramente por Atanásio. Atanásio foi um dos pais da igreja lá no século IV, certo? Ano 300 depois de Cristo. O ano que eu falo do século, não, século 300. Atanásio. Ele foi o primeiro a usar esse termo cano para se referir aos livros das Escrituras, certo? Mas a ideia de cano, ou a ideia, o conceito de um conjunto de livros autorizado, que seria a norma para o povo de Deus, o padrão para o povo de Deus, ele antecede muito esse uso, certo? Ele antecede muito tempo desse uso. E a gente vai ver isso que, tipo, lembra que eu disse que esse assunto se mistura? Pronto. A próxima parte aqui era que a gente já ia pular lá para o Antigo Testamento. Aí a gente ia entrar na canonicidade do Antigo Testamento. Mas eu não quero ir para lá ainda, certo? Por quê? Porque vocês vão ouvir muito esse argumento dizendo: não, mas quem decidiu que
está na Bíblia e o ano das guerras do Senhor não vai cair a igreja. Em outras palavras, o que o povo diz, não quero que o povo ache, que foi a igreja quem chegou, sentou, pegou todos os livros que tinha e disse: não, isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar. Não foi assim, não, Iago. Não foi tão assim, não. Por que eu fiz questão de mencionar isso? Porque não é a igreja que define o que é a palavra. Lembra quando a gente estava falando de necessidade da Escritura, que eu mencionei da Igreja Católica, de que ela diz que além da Escritura precisa ter a tradição, precisa ter a igreja dizendo o que é para fazer. Vocês lembram disso? Pelas caras. Mas enfim, eu disse isso. Por que a Igreja Católica diz isso? Porque a igreja diz que é a igreja quem define o que é a palavra. Qual o problema com isso? João, qual o problema de dizer a igreja que define o que é a palavra? Eu vou adicionar só uma frase ao que João disse. Quando eu determino algo, que algo é ou não é, isso significa que eu tenho autoridade sobre esse algo. Vocês concordam comigo? Porque num mundo que não seja o Brasil, né? Obviamente, esqueça do contexto que a gente vive. Num mundo que não seja o Brasil. Porque quem determina a lei e o que é que a lei diz são os juízes, são os promotores, os defensores da lei. Porque ele diz, não, você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Porque eles são a autoridade, é eles quem definem isso. A partir do momento que eu digo que é a igreja quem define o que é a palavra, o que é a escritura e o que não é, eu estou dizendo que é a igreja que tem autoridade sobre a palavra. Esse é o ponto. Vocês percebem como é sutil? Vocês percebem como é sutil dizer? Não foi a igreja quem disse que eu quero a Bíblia. Foi a igreja quem disse o que é que tinha e o que não tinha. Não. Porque não é a igreja que define a palavra. É a palavra que define o que é a igreja. A palavra é a vara, é a norma de Deus. É ela quem é a autoridade. É ela quem diz quem é a igreja e quem não é. É ela quem diz se a igreja está certa ou se a igreja está errada. É ela quem diz se uma prática é certa ou se ela está errada. É a palavra. A igreja tem que simplesmente acatar a palavra, se submeter a ela. Não é a igreja que pode chegar e dizer, não, mas a palavra não existe, a palavra precisa ser mudada. Não, porque a igreja não tem autoridade sobre a palavra, mas sim a palavra quem tem autoridade sobre a igreja. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que quando a gente for estudar canonicidade, a gente precisa ter sempre isso em mente. Não é a igreja, o povo de Deus, quem define a canonicidade, quem define o que é palavra e o que não é. É Deus. Por quê? Quando Deus soprou de sua boca as palavras que os profetas, que os apóstolos deveriam escrever nas páginas da Escritura, quando ele soprou, lembra inspiração, inspirar, significa que foi expirado de outro. Deus soprou as palavras. Quando ele fez isso, é ele quem determinou o que é a palavra. A partir desse ponto, o que é que o homem deve fazer? Ele deve simplesmente chegar e dizer, eu acato, eu recebo. O homem não tem autoridade para chegar para Deus e dizer, não, isso não é palavra não. É Deus, a partir do momento que Deus fala e expira a palavra, ele está dizendo que aquilo é a palavra. Essa é a regra que determina a canonicidade, o padrão para o livro. É a inspiração divina dele, é o fato de que ele foi soprado da boca de Deus. É Deus quem dá a autoridade divina ao livro. Os homens apenas acatam a escritura, eles apenas
Deus revela e o seu povo reconhece que o Senhor revelou. Portanto, dizer que a canonicidade foi determinada pelos homens, pela igreja, é errado. O que a igreja, o que os homens, o que o povo de Deus faz é descobrir. Vocês percebem a diferença entre esses dois termos? Descobrir e determinar. Esse é o ponto. Quem determina o que é palavra é Deus. Ele que determina que tem autoridade e o que não é. Ele que determina o que foi soprado de sua boca e o que não foi. Os homens apenas descobrem isso. Eles apenas acatam, eles apenas percebem, eles apenas recebem isso. Certo? Jamais podem dizer que foi a igreja quem determinou a canonicidade, quem determinou o que é a palavra. Alguma dúvida? Esse tema é muito usado para um bocado de ímpio aí. Vamos lá. Mas como foi que a igreja, então, foi que o povo de Deus... Toda vez que eu estou falando igreja, eu estou me referindo tipo à instituição igreja, não, certo? E eu também não estou me referindo apenas ao período do Novo Testamento. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo ao povo de Deus. Abraão era povo de Deus lá naquela época? Era. Então ele também está incluso no termo quando eu falo igreja. Tá bom? Mas como foi que o povo de Deus, como foi que a igreja descobriu essa canonicidade? Que base ela usou para dizer? Porque em algum momento ela precisou reconhecer isso. A gente vê que ao longo da história de Israel, ao longo da história da igreja, sempre surgiram falsos mestres para atazanar a vida do povo. Sempre existiram esses falsos mestres. E muitas vezes esses falsos mestres, eles vão, Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses 2, ele fala disso em 2 Coríntios, que tinha gente que ficava escrevendo carta dizendo que era Paulo e não era, e era para a igreja rejeitar. Mas com que base, então, a igreja descobria essa canonicidade? Com que base ela percebia essa canonicidade? 5 critérios. Autoridade, profético ou apostólico, confiável, dinâmico ou poderoso e assim nesse contexto original. 5 critérios básicos para descobrir, para que ao longo do tempo, não foi que depois que tudo foi escrito, chegou numa grande sala e disseram, tragam todos os pergaminhos e agora a gente vai dizer o que é e o que não é, com base nisso. Não foi assim não, sabe? Foi ao longo da história. A gente pode perceber que esses critérios aqui, eles foram sendo utilizados para reconhecer, para descobrir se um determinado livro, se um determinado escrito tinha sido inspirado por Deus, tinha vindo da boca do próprio Deus ou não. Tá? A gente vai passar aqui. Quem constituiu esses 5 critérios? Esses 5 critérios, eles foram compilados pelos teólogos, eles estudando como essa questão, com que base, alguns livros eram rejeitados ou aceitos. Então eles foram vendo isso e aí eles compilaram esses 5 critérios. Para esse estudo, eu usei o livro Introdução Bíblica, certo? Quem já fez teologia básica, vou começar a fazer, está familiarizado com ele. Introdução Bíblica, de Norman Geisler e William Nix. Como a Bíblia chegou até nós. É muito bom, a linguagem é bem didática, certo? Para a gente. Aí eles então compilaram, eles viram as bases, os critérios que eles usaram para. Não, isso aqui não pode ser aceito, não. Isso aqui não tem como isso ter sido inspirado por Deus. Não, isso aqui de fato foi revelado por Deus. Teólogo que tem, só que definiu esse significado. De que tempo? O que eu vi foi que, dentre os pais da igreja tinha, distinção, dentre os mestres lá judaicos da época tinha essas distinções,
Tipo, alguns aceitavam, outros não, tal. Aí, tipo, eu vi, na verdade, esse compilado aqui, eu só vi desse livro de Norman Geisler, né? Tipo assim, mas compilado, como eu disse. Mas os critérios ou as bases, por exemplo, o Wayne Grudem, ele não cita esse compilado, mas ele, no decorrer do texto, ele deixa claro os seus argumentos. John Piper, também no livro que ele fala sobre a palavra faz isso. Bavinck na dogmática também. Aí, tipo, essa compilação em 5 pontos, eu só vi nesse livro Norman Geisler, tradução bíblica. E eu dou graças a Deus porque ele fez isso, porque senão a gente ia ter que ficar indo para um, pegando um ponto, pegando outro. Aí eu, graças a Deus pela vida dele, que ele compilou esses. E aí, tipo, ele vai dizer, por exemplo, a questão do autorizado, a questão do profeta, do apostólico. Aí no profeta apostólico, a gente vai ver o que é que significa isso, mas ele vai usar, por exemplo, os pais da igreja, os primeiros pais, lá no final do século I, início do século II, já diziam que esse livro era de fato de Paulo, foi Paulo que escreveu essa carta, foi Pedro que escreveu. Então eles, com base, aí tipo, ele usa aqui em cada ponto. Tá? Mas se eu estiver debatendo comigo, como é que eu vou dizer que esses critérios são de ordem divina? Isso aí não é comigo. Como é que você vai dizer que esses critérios são de ordem divina? Isso. Está perguntando, quando Deus falou que eram esses 5 critérios? Não é que Deus falou diretamente. Mas ordem divina. Mas ele sempre quer saber alguma coisa a mais. Ele sempre vai duvidar. Esse ponto aqui vai mostrar, essas características vão mostrar de fato que a palavra só pode ter esse. Mas quem determinou, quem predeterminou esses pontos? Foi como eu disse, não foi que tipo, a igreja usou esses 5 pontos. Ao longo da história eles foram rejeitando ou recebendo, sempre esteve recebendo alguns livros de acordo com alguns critérios. O que o autor fez foi simplesmente juntar esses critérios numa lista, compilou. Eles perceberam como se fosse essa unidade dos Eles perceberam que todos os pais da igreja usavam da autoridade, por exemplo. Aí com base nisso eles foram agrupando. Aí esse cara veio, poxa, digamos, eu vou dar mais simples. Então, tipo, são critérios em comum em todos os livros. Isso, exatamente. É porque os pais da igreja não têm unidade por causa nenhuma. Aí é isso que a gente vai ver na história. Por exemplo, Agostinho, eu acabei de citar ele naquele outro. Ele concordava aí, né, com alguns apóstolos. Agostinho formou o cano que se tem na Igreja Católica no Constituição. Todos os 7 livros ele não aspirava. Aí a gente vai dizer, Agostinho está certo nisso? Não, porque lembre-se, grandes homens de Deus. Mas se você olhar a Igreja Ortodoxa, já tem mais livros que a Igreja Católica. E a Igreja de Antioquia tem mais livros que a Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa não. Sim. Não tem unidade nenhuma. Nem Igreja. Mas aí, tipo, a gente precisa ter a questão do seguinte: por que alguns foram e outros não? Eu fiquei assim curioso porque tu falou que eles foram constituídos ao longo do tempo, né? Eles foram pegando, né? esses critérios. Só que antes de pegar esses critérios já tinha os livros canônicos. Aí tipo, eles foram revendo todos os livros após constituir 5 critérios e depois eles aceitaram. Tu entendeu? Sim. Basicamente foi o seguinte: eles receberam os livros utilizando alguns desses critérios aqui, certo? Por exemplo, como o Jantor disse, alguns autoridades, profeta ou apostólico, a autoria do livro, outros não, é confiável. Tipo, confiável é com relação à confiança. Esse livro, de fato, está correto em tudo. Porque, por exemplo, se o livro tem uma heresia, ele não pode estar na Bíblia. Como é que Deus ele se contradiz? Percebe? Confiança em relação a isso. Aí alguns usavam, por exemplo, esse argumento para dizer, não tem como esse livro. Por causa disso. Tipo, alguns começavam, não, mas tem esse livro aqui e tal, não sei o quê. Não, mas não tem como esse livro. Eu tenho uma dúvida também, você
Então, é tipo mais ou menos essa questão. Aí só voltando no que Jonathan disse, tá? Tipo, tem igreja que tem mais, tem igreja que tem menos. A gente vai perceber assim que, tipo, no Novo Testamento tem pouco debate sobre que livros entravam, que livros não entravam. Pouco no que eu digo assim, a majoritariedade do debate é no Antigo Testamento. E aí, para o Antigo Testamento, a gente vai usar um ponto bem importante para definir. Mas as características, certo? Os critérios básicos, como eu estou dizendo, foi compilado quando fez os argumentos utilizados. Primeiro deles, autorizados. Primeiro, esse ponto de autorizados diz assim. Semana que vem a gente continua. Sim! Hoje à noite a gente coloca a divisão. A gente faz a divisão. Sim, a Alisson apresenta.